Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Vamos colocar de pé então, irmãos. Feche os seus olhos, por favor. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa. Que a Tua palavra, Senhor, fale conosco. Que a Tua palavra encha o nosso coração. Nós sabemos, Pai, que Tu és o centro desse lugar, desse culto. E por isso, Senhor, tudo que está sendo preparado, tudo que foi preparado aqui, é para Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, nós pedimos que a Tua palavra fale conosco, toque no nosso coração, para que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, que nada venha nos distrair, que nada venha nos tirar a atenção, e que nós possamos entender o recado de Deus para as nossas vidas, hoje à noite. Assim nós pedimos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente viu aqui a encenação das crianças, né, dos nossos kids. Quem tá com calor aí diz eu tô. Te vira, irmão, é verão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a Vanessa falou aqui, né, a gente já comprou mais um ar-condicionado, agora um ar-condicionado maior. E tá complicado, né, irmãos? Quem é prestador de serviço aí sabe, esse final de ano as agendas são apertadas de todos, praticamente todo mundo tem as suas agendas já feitas. E a gente tentou encaixar, mas e ainda já temos a data, eu acho, da instalação, mas ainda está em negociação ali, amém? Mas já está, irmãos, está lá em Canoas, na loja, a gente não conseguiu trazer ainda, porque não coube dentro do carro. Então a gente vai ter que fazer uma viagem específica para isso. Mas antes de nós entrarmos na palavra de hoje à noite, irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Natal, sobre o que a gente entende como Natal, sobre por que a gente celebra o Natal, sendo uma igreja evangélica protestante, né? Por que a gente celebra o Natal, irmãos? O nosso Natal, ele vem carregado de significados, e o primeiro deles é: existe sim uma saída, existe sim uma alternativa. Porque quando Jesus Cristo nasceu, irmãos, a palavra, né, a própria Bíblia nos conta que a terra estava em um caos, tanto é que quando ele veio, muitos não acreditaram. E eu confesso para você, irmão, que é meio papo de louco, né, irmão? É ou não é? Preste atenção aqui em mim, irmão, por favor. Porque olha só, nos dias de hoje, se chegar alguém aqui e dizer assim, ó, eu sou o Messias, e para chegar ao Pai tem que vir até mim, enfim, e começar, né, com aquela história, a gente vai dizer, esse cara é louco. E aí, se acompanhar um pouquinho e começar a ver o que Jesus fez, irmão. Primeiro fato, né, após o seu nascimento, foi de mostrar para o povo, irmãos, que era mais importante o que o coração fazia do que o que o corpo entregava. Então Jesus vem e entrega inúmeras palavras, começando com aquela, né, que se o nosso coração for bom, se os nossos lábios forem puros, todo o nosso corpo será bom. E aí, irmão, Jesus vem e quebra uma religiosidade milenar de muitos anos, mostrando que a igreja é a igreja do órfão, que a igreja é a igreja da viúva, que a igreja é a igreja do necessitado, que a igreja é a igreja do doente, do cansado, do sobrecarregado. Só que os religiosos da época, irmão, esperavam um rei que viesse reinar sobre Israel e toda aquela terra. E foi totalmente ao contrário. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: os planos de Deus são maiores do que os teus. Fala aí, irmão, vamos repetir, agora você vai falar para a pessoa do outro lado. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Isso significa, irmão, que o Senhor já tem tudo planejado, irmão. E se nós entregar a nossa vida nas mãos dele, você já sabe o que vai acontecer, né? Planos maiores do que os nossos vão acontecer. Amém? Então a gente viu aqui primeiro no início da história a anunciação.
Já começa numa conversa meio maluca, né, irmão? Maria tem um sonho, conversa com um anjo. O anjo anuncia que uma menina pura dela viria o Salvador. Depois disso, uma viagem inesperada para atravessar o deserto com uma mulher grávida em cima de um carro 0 km com ar-condicionado. Aleluia. A viagem para Belém. Depois disso, o nascimento dentro de uma manjedoura. Irmãos, você já viu falar aquela conversa assim que a mãe às vezes fala pra gente, principalmente quando a gente já é adolescente, a mãe olha e diz assim: isso é para quebrar o teu bico. Já viu falar isso, irmão? Já ouviu isso? Ah, tá. Ninguém ouviu, ninguém fazia nada de errado quando era adolescente. Foi mais ou menos isso que Deus fez para o povo de Israel, para o povo daquela época. Isso é para quebrar o bico de vocês, que eu boto o rei aonde eu quero. Amém? Depois os primeiros visitantes, irmãos, os pastores, até os magos do Oriente se renderam ao nascimento de Jesus. E o significado de tudo isso, irmãos. Aleluia. Para todos nós é que existe sim uma luz. Existe sim uma saída. Existe sim uma resposta para essa pergunta que bate todos os dias na tua cabeça aí. A resposta é Jesus, irmão. É Ele, amém? Amém, irmãos? Vamos para a palavra? Glória a Deus. Abram a palavra do Senhor comigo, por favor. Aleluia. Primeira Samuel, capítulo 23. Versículo 15. Nós vamos falar um pouquinho, irmão, rápido, bem rápido. E eu preciso que você me ajude. Se você estiver cansado, irmão, se mexe aí, mas não perca, irmão, porque vai ser rápido o negócio. Nós vamos falar um pouquinho sobre mudança. O ano está acabando. Para alguns já acabou. Quem já está de férias aí, levanta a mão. Nossa, e quem vai pagar o salário desse povo todo? Quem está de férias aí, levanta a mão, quero ver de novo. Tá as crianças, tem algum adulto já de férias, ó, os professores, os irmãos lá. O pessoal da John Deere, tudo faceiro, já estão de férias também. Isso aí, glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar, quem está de férias já começou o ano novo, né, irmão? Já está se preparando, já saiu a faxina lá, irmão? Lava jato, limpa telhado, limpa vidro, corta grama. Lava a casinha do cachorro. É a faxina do ano, né, irmãos? Mas olha só. Nós vamos falar um pouquinho sobre mudança. Um novo ano vem aí. Às vezes não muda muito, né, irmãos? Mas nós precisamos começar um novo ano com uma mentalidade de viver algo novo. Amém? Com a ideia, irmão, ou com o desejo de viver algo novo com Cristo. De viver algo novo na empresa, de viver algo novo no casamento, de viver algo novo em casa, mesmo sendo o mesmo casamento, a mesma casa, o mesmo Cristo. Amém? Mas olha só, quando a gente fala em viver algo novo, quando a gente fala em mudança, gera transtorno, né, irmão? Agora eu olhei para o Ezequiel aqui, o Ezequiel trabalha com obra, com reforma, alguém mais trabalha com obra aqui, irmão? Construção civil, reforma, tudo aí, né? É fácil, né, irmão, de quebrar uma parede no meio de uma casa e a casa com as pessoas lá morando e tudo acontecendo? Não, irmão, não é fácil. Às vezes é mais fácil desmanchar a casa ou construir uma nova do lado do que reformar. Mas a reforma, em alguns momentos, é necessária, irmão. Sabe quando a gente olha para cima assim, irmão, está caindo o telhado, irmão. Olha para o lado, a parede estufou. Olha para frente, irmão, a janela está caindo. O que precisa? Parar tudo e fazer uma reforma.
E na nossa vida, irmãos, com o Senhor, também precisamos disso. Também precisamos disso. A palavra, irmãos, para nós vivermos algo novo, a palavra é mudança. Não existe opção de viver algo novo sem passarmos por uma mudança. E essa mudança, irmão, pode ser no seu jeito de agir, no seu jeito de preparar as coisas. Eu preciso de uma mudança no meu corpo. Ou melhor, de algo novo no meu corpo, de um corpo novo. Precisa mudar os nossos hábitos, não é? Eu preciso de algo novo na minha vida financeira. Precisa ter uma mudança no consumo e no gasto. Eu preciso de algo novo com Deus. Precisa ter uma mudança nos hábitos espirituais que a gente tem. Ah, não gosto de ler a Bíblia. Beleza, irmão? Faz algo diferente. Começa a orar, então. Não gosto de orar, não gosto de ler a Bíblia. Daí o que faz, Edson? Me ajuda aí. Aí, irmão, se encosta do lado de alguém de fé. Pelo menos de vez em quando você vai pegar uma palavra de alguém, irmão. Não gosto de orar, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de me relacionar com ninguém. Aí espera, irmão, que o anjo vai descer um dia, irmão, vai te pegar. Amém? Mas olha só. Para essas mudanças acontecerem na nossa vida, a gente precisa agir de algumas formas. Vamos ler essa história aqui rapidinho. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Segura aqui rapidinho. Irmãos, Davi era um jovem que já tinha sido ungido para ser rei no lugar de Saul. Traduzindo para você, Davi era um jovem estagiário que ia tomar o lugar do funcionário velho lá que estava com preguiça de trabalhar. Só que Saul ficou sabendo, irmão. A primeira coisa que Saul pensou em fazer: vou matar Davi, continuo no trono, nada acontece, vida que segue. Davi, como um jovem cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Orou. Vamos ler de novo lá, irmão. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que tinha saído Saul para matá-lo. Olha o que aconteceu. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse, o meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Segura aí. Olha só, irmãos. Aqui a palavra nos conta que Davi era amigo de Jonatan. Jonatan era filho de Saul. Então tinha um rei que tinha um filho que era amigo de Davi, que ia assumir o trono do pai. Mas a Bíblia diz que quando, se você continuar lendo a história depois, eu estou resumindo aqui, quando Davi soube que Saul queria matá-lo, ele fugiu, irmão. Ele se escondeu numa caverna e se preparou para enfrentar aquele problema. Então, irmãos, primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer viver algo novo é agir com inteligência. Fale para a pessoa que está do seu lado: seja inteligente pelo amor de Deus. Tem que ser inteligente, irmão. 99% dos nossos problemas é a gente que se coloca. Sabiam disso, irmão? Sim ou não? Sim. Se você pegar aqui, irmão, o seu problema e botar aqui, depois a Daiane bota o problema dela, depois, vai falando o nome aí, irmão, me ajuda. A Isa bota o problema dela, depois o Luiz bota o problema, Luiz eu sei, bota o problema dele aqui. Se for analisar o problema de cada um deles, irmão, todos ou na grande maioria os problemas foram eles que entraram nesse problema. O inimigo não precisou fazer nada, irmão. Foi algo que você se colocou, irmão, por não agir com inteligência, com sabedoria, com análise, com calma. Olhe para a pessoa de novo, irmão. Eu vou ser chato hoje nisso, mas eu preciso que você diga para ela assim, ó: calma! Calma!
Pensa antes, irmão. Eu vou contar um negócio para você aqui, irmão. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, a igreja nem era aqui, irmãos, mas nós tínhamos uma família abençoada, serviam na igreja. Só que os filhos nunca vinham, irmão. Eles tinham 3 filhos, tem até hoje, eu acho. Os filhos nunca vinham, e a pastora sempre falando, irmão, traz as crianças, só que as crianças já eram uns grandão já, mano. Traz as crianças no culto, mano. Aqui é um lugar bom, aqui é o lugar para eles estar aqui. Qualquer momento uma palavra vai em direção a eles, vinda de Deus, e as coisas acontecem. Ah, a pastora não quiseram vir. Enfim, né? A história se repetiu durante muito tempo, até que um dia, a pastora se lembra disso, a pastora veio aqui no púlpito e disse assim, irmãos, vamos orar, porque o filho da irmã tal está preso. Daí nós, como assim? Está preso, irmão. E eu vou lá com ela, a senhora chegou aí lá, né? Ah, a pastora foi na audiência. E eu vou lá dar um suporte para ela. O que significa isso, irmão? São problemas vistos. Você sabe aquele negócio de costela gorda todo dia, irmão? Vai ter um problema aí, irmão. 4 colheres de açúcar no café, irmão. Isso é o inimigo? Sim ou não? Não, claro que não. São escolhas. São o nosso método de agir com falta de inteligência, irmão. E depois, irmão, que isso acontece, toda a igreja chora, irmão, porque você não agiu com inteligência. Aí a gente está aqui, irmão, orando, vamos orar pelo irmão tal, porque o irmão está passando por uma dificuldade na vida, na sua saúde, mas a vida inteira, irmão, teve negligência e falta de inteligência. Aleluia. Para viver algo novo, então, irmãos, a gente já entendeu que precisamos agir com inteligência. Com inteligência, irmão. Só consegue, irmão, avançar em Cristo, só consegue viver a plenitude, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Pessoas que agem com inteligência. Pessoas que pensam. Pessoas que olham para frente, irmão. Eu estou aqui, irmão, para provocar você hoje, irmão. Porque 2025, 2024 passou, 2025 passou. E vai vir um outro ano aí, irmão, que vai ser, ó, rapidinho, irmão. Vai ser rapidinho, irmão. E você vai ficar de novo nessa história, irmão. Tem algo novo aí, irmão. Precisamos viver algo novo de novo. Amém? Vamos ler um outro texto? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Primeira Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Próximo. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, isso aqui não é eu que estou falando, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, nos fala sobre uma inteligência espiritual. Nós já aprendemos sobre uma inteligência que nós temos que ter para enfrentar as coisas da vida e viver algo novo. Mas a Bíblia nos vai além, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que para os seus filhos, para aqueles que conhecem a palavra, esses têm uma inteligência espiritual, porque têm a mente de Cristo. Volta para nós lá no 14. Você já passou, irmão, por isso aqui? Chega na sua casa, na sua família,
você diz assim, a pessoa está lá, está enferma, está no hospital, enfim, está em alguma condição, você diz, vou orar por você. Você está ali cheio de fé. E vai orar, irmão. Você vai botar a mão, vai orar, vai profetizar, e daí no meio da oração você abre o olho, tá a pessoa assim, ó. Te olhando. Sabe o que é isso, irmão? É isso aqui, ó. A pessoa está tão vazia de Deus, irmão, que ela não consegue entender que pode ser que aquele momento seja um momento do milagre. E ela não tem fé para isso, irmão, porque ela não tem inteligência espiritual para entender que aquela oração pode ser a oração da vitória, que aquela oração pode ser a oração da cura. Então ela fica ali, irmão. E às vezes o Senhor age pela tua fé. Depois, com o tempo, ela vem adquirindo fé e vem saindo daquela condição de dificuldade. Mas o Senhor às vezes cura mais pela fé de quem ora do que pela fé de quem recebe, sabia? Sabiam disso, irmão? A palavra nos conta uma história, irmão, de alguns homens que estavam indo para o templo, ou seja, estavam indo para o culto. Quando eles estavam na beira do caminho, tinha um coxo na beira pedindo esmola. Você já viu essa história, né? Sim ou não? Sim. Responde aí, irmão, senão vou dizer para você ir lá no Malma no final do culto comer um lanche. E pagar o seu, cada um paga o seu. Responde aí, irmão, me ajuda a pregar, irmão. Mas quando esses homens estavam chegando, o homem estava lá sentado, né, coxo, paralítico, na beira do templo, do caminho, da estrada, e ele estava pedindo o quê? Esmola. O que os homens falaram? Vem alguém aqui, por favor, um magrinho. Vem cá, meu diácono. Ligeirinho, ligeirinho. Ele estava sentado na beira do caminho. Preste atenção nessa história aqui. Não, vira pra cá. Eu vou pegar uma outra. Senão não vou ter força. O cara estava ali, irmão. E aí teve aquele diálogo, ele pedindo uma esmola. E os homens de Deus caminhando, e aí a palavra nos conta que um deles disse, cara, eu não tenho esmola para te dar, mas eu tenho uma palavra. E aí ele dá a mão, e o que ele fala? Ele dá a mão e fala, levanta e anda. Amém? O que curou esse cara? Ele tinha fé, irmão? Não, ele queria uma moeda. Tinha fé ou não? Não, ele só queria uma moeda, irmão. Ele nem sabia com quem ele estava falando. Quem curou ele foi a fé de quem deu a palavra. Pode voltar lá, irmão. Então, irmão, a importância de você ter uma inteligência emocional para entregar uma palavra, irmão. Sabe quando você chega lá na casa do seu amigo, seu vizinho, seu tio, seu parente, sei lá, e aí tu entra na porta, irmão, e já... Meu Deus, que opressão. A flor está lá no canto, irmão. O girassol, sabe aquele girassolzão? Está assim, ó. E aí tu já entra ali, irmão. Se tu não tem inteligência espiritual, irmão, para entregar uma palavra de fé e dizer, vamos lá, irmão. Deus é contigo. Volta para nós lá no versículo 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15. Uma palavra, irmão, da sua boca pode entregar uma vida nova, sabia? Todos nós aqui viemos por uma palavra de alguém, irmão. Um dia, irmão, eu não sei quando, há muito tempo atrás, a minha mãe estava desesperada. Não tinha eu, não tinha o meu pai, não tinha minha irmã na igreja, não tinha meus irmãos, não tinha ninguém. Alguém deu uma palavra para ela. Vai lá que Deus vai te abençoar. Ela não tinha nem fé, irmão, de repente, porque a condição era difícil. E a gente também, irmão. E eu tenho certeza que muitos aqui, a pastora conta o testemunho dela. Chegou com uma filha desenganada, porque alguém deu uma palavra, vai lá que Deus vai te abençoar. E ela foi, irmão. Passa mais um. Jonathan deu uma palavra para Davi. E Davi virou rei por causa dessa palavra. Qual é a palavra? Passa mais um para nós. Não tenha.
Não tenha medo, disse o filho do homem que queria matar o cara. Não tenha medo. O meu pai não porá as mãos em você. Você será o rei de Israel. Eu serei o segundo em comando. Até o meu pai já sabe disso. Diga para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo. Mas fala com fé, irmão, porque a tua fé pode mudar a história dele, irmão. Não tenha medo, irmão. Para viver algo novo, irmão. Se você veio hoje aqui, irmão, pensando o que eu faço no ano que vem. Eu não sei, irmão, o que você veio pensando, mas está aí a resposta, irmão. Não tenha medo. Ah, pastor, mas é uma terra que eu não conheço. Vai, irmão. Deus é contigo, irmão. Ah, mas se não der certo, vai dar certo sim, irmão. 12 discípulos no barco. Jesus prega na beira da praia e diz, vão indo de barco, que eu vou dar a volta. Jesus acho que era da corrida, né? Eles atravessam o lago de barco e Jesus vai correndo pela volta, irmão. No meio da situação, o que acontece? O Everton já sabe essa palavra de cor, né? Uma tempestade. Em alto mar, irmão. E agora, irmão? Tempestade pegando, irmão, todo mundo apavorado. Uns falavam, é um monstro. Outros falavam, é um fantasma. E o barco aqui, irmão. E o bicho pegando, irmão. Você já passou por uma tempestade em casa, irmão? No trabalho? Que tu tá pensando assim, eu tô mal. Daí tu olha para trás, tem um lá na popa do barco assim. Mais mal do que você, irmão. Aí tu olha para o lado, irmão, tá o outro assim. É um monstro, é um fantasma. Ninguém tem uma palavra, irmão, para dizer, vamos que nós vamos vencer. Aí Pedro, irmão, o homem da espada, se levanta e diz, se é o Senhor que está aí, eu quero andar por cima da água. Louco varrido, né, irmão? Mas foi o único que viveu o novo. Foi o único que viveu algo novo, irmão. Na palavra, irmão, na Bíblia, poderia estar o nome de qualquer um deles. Poderia estar o nome de Judas, poderia estar o nome de Mateus. Mas não foi, irmão. O único que teve coragem foi Pedro. E nós estamos hoje aqui, 2000 e não sei quantos anos depois, falando dele. Porque ele teve coragem. Porque ele teve inteligência, porque ele teve inteligência espiritual e coragem de dizer, eu quero viver algo novo. Eu vou sair dessa condição de tempestade e vou viver algo novo. Todos ficaram no barco. Era para ter sido eu. Eu que tinha que ter abrido aquele negócio. Eu que tinha que ter mandado o currículo para aquela empresa. Eu que tinha que ter feito. E por que não fez, irmão? Por que você não fez, irmão? Faltou inteligência? Faltou vontade? Ou foi excesso de medo? Tem um louvor que diz assim, ó, o medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Aleluia. Nós precisamos, irmãos. Você sabe disso, irmão. Você sabe que precisa mudar. Você tem entendimento que precisa mudar. Nós sabemos que precisamos mudar. Então, irmão, sai do barco, irmão. Viva algo novo. Faça por você, irmão. Tenha fé, irmão. Vai com coragem, irmão. O ano ainda não acabou, irmão. Você sabia, irmão, que o Senhor ainda pode mudar a tua história até o final do ano? Quantos dias faltam para o final do ano? 5? Não, não é 5 não. Alguém falou 5, desculpa, irmão, eu entendi 5, eu fiquei pensando, meu Deus, não vai dar tempo de comprar os presentes. 10 dias. 9 então, porque hoje já foi, né?
Ou não? Não, hoje ainda não foi ainda. Ainda pode mudar. Você sabe por quê, irmão? A palavra nos conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia contínua durante muitos anos. Quando ela soube que Jesus iria passar em uma certa avenida lá da cidade, ela parou o que estava fazendo, com fé, correu em meio às pessoas e tocou na orla. Você sabe o que é a orla, irmão? É a bainha, é a franjinha, sei lá como é que se diz, é a pontinha do manto de Jesus. Alguém já tinha falado que se tocasse na orla do manto de Jesus, curava fluxo de sangue? Não. Mas a fé dela, irmão, a vontade de viver algo novo era tão grande, irmão, que ela gerou aquilo no coração dela e ela disse: se eu botar a mão lá, eu vou viver algo novo. Você sabe, irmão, quando a gente lança aqui o anúncio do encontro com Deus, e as pessoas, alguns têm que puxar pelas orelhas, mas alguns vêm. Aqueles que vêm com livre, espontânea vontade, tem alguns, né, pastora? Que a gente olha daqui, irmão, e a gente vê no olho da pessoa assim, ó. Eu vou lá, porque eu sei que serão os melhores dias da minha vida. A gente vê, irmão. E aí a gente chega e brinca assim, e aí, irmão, tá ansioso por encontro? E o irmão já larga um monte de coisa. Que não sei o quê, que vai ser tremendo com o encontro, porque eu quero viver isso, porque não sei o quê, porque lá em casa, porque tá uma bagunça, porque isso, porque aquilo, que... Calma, irmão, calma, deixa o encontro acontecer. É assim, irmão. Ela gerou dentro dela, irmão, uma vontade gigantesca de viver algo novo. E quanto tempo levou, irmão, entre o tocar no manto e o milagre acontecer? Jesus oprimido, né, no meio da multidão, pressionado no meio da multidão, parou tudo. Ei, para! Alguém me tocou. Aí Pedro e os outros discípulos ali olham e digam: cara, tu tá maluco, cara? Nós estamos no meio da rua mais movimentada aqui da terra. Todo mundo tocando em ti. Alguém te tocou, é claro que alguém te tocou. Tá todo mundo tocando, irmão. Alguém foi em Gramado aí, irmão, Natal Luz, naquela avenida louca lá, irmão? Levanta a mão aí que eu sei que tem gente que foi. Lá foi, aqui os irmãos. Vocês estavam em Gramado. Vai lá, irmão. Vai lá e diz assim: ninguém me toca, que eu quero passar. Não tem como, irmão. Alguém vai tocar, irmão, você vai tomar um empurrão, você vai... Porque é da festa, irmão, tem muita gente lá, irmão. Aí Jesus diz: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aí quando ele olha para trás, a multidão abre, tá a mulher de joelho no chão, pedindo desculpa, porque tinha tocado nele. Irmão, quando você entender, irmão, quando você entender a grandiosidade desse Deus, irmão, ela pediu desculpa, irmão, porque ela estava impura, porque ela tocou no Senhor e ela era uma mulher impura. Jesus olha para ela e disse: não, minha filha, não é assim, fica tranquila. Você era, a partir de agora é algo novo na sua vida. Porque você me tocou, você está curada. A Bíblia diz que ela coloca a mão no ventre e não sente mais nada. E a vida dela mudou instantaneamente. Eu não sei se você tem fé para crer nisso, irmão. Mas eu tenho, irmão. E eu sei que o nosso Deus faz. Eu sei que o nosso Deus faz, irmão. Aleluia. Vamos continuar aqui, irmão, que eu tenho mais 5 minutos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Para vivermos algo novo de Deus,
nesse novo ano que vem aí. Precisamos cuidar todas essas coisas. Mas existem algumas coisas que nós precisamos cuidar, irmão. Amém? E a primeira delas, irmãos, é a atitude. Cuidado, irmão, com as suas atitudes. Cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com o jeito que você fica. Com o jeito que você se coloca em meio às confusões. Tome cuidado, irmão. Porque isso pode mudar, irmão, o direcionamento daquilo que você vai viver. Você já viu, irmão? Está todo mundo ali. Existe uma brincadeira, uma piada, uma história, não sei, eu vou contar para vocês aqui. Que teve um acidente, um cara foi atropelado lá numa charrete, que tinha uma mula que puxava a charrete. E aí está aquela multidão de pessoas ali na volta do acidente, e aí chega um irmão curioso, não é daqui da nossa igreja, até porque essa história nunca aconteceu, não sei, é uma piada, eu acho, é uma brincadeira. Mas aí a pessoa chega e diz: eu sou parente da vítima, eu preciso passar. E daí todo mundo abre assim, estava a mula morta. E o dono da charrete: mas como assim, parente da vítima? Quem morreu foi a mula? As atitudes, irmão, de se posicionar em meio a um conflito, de se posicionar para a direita ou para a esquerda, irmão, nós somos o sal da terra, a gente veio para dar gosto, irmão. A gente não veio aqui, irmão, para botar gasolina no fogo, irmão. A gente veio aqui, irmão, para entregar que Cristo é vida, que o nosso Redentor vive, que Ele nasceu, reinou, ressuscitou ao terceiro dia e voltará, irmão. Ah, pastor, mas o mundo está acabando em guerra, está cada um para um lado. Irmão, nós estamos no nosso lado, nós estamos do lado de Cristo, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha para frente, irmão. Isso são distrações do inimigo. Sabia, irmão? A palavra diz que o inimigo, ele anda ao redor da terra para roubar, matar e destruir. Se eu sou filho de Deus, ele pode até tentar, irmão, mas não vai conseguir. Nem me roubar, nem me matar, nem me destruir. Mas ele pode, no meio do caminho, irmão, colocar uma confusãozinha lá. Olha só, nós estamos em caminho, em direção à cruz. Estamos caminhando, todo mundo bem, todo mundo avançando. Aí tu olha para o lado, tá as famílias da igreja, todo mundo caminhando, todo mundo avançando em direção à cruz. Daqui a pouco tu olha lá na ponta, ué, cadê a família do irmão? Ficou para trás. Aí a gente para a caminhada, vai lá verificar o que está acontecendo. Chega lá, irmão, é uma picuinha desse tamanho, irmão. Irmão, entenda que o inimigo está lançando. Como ele não consegue tocar em nós, irmão, ele vai lançar distrações, irmão. Ele vai lançar uma fofoquinha aqui, ele vai lançar uma mentirinha ali, ele vai lançar uma intriga aqui, irmão, ele lança outro problema lá e a gente fica assim, ó. Perdido, irmão. Deixa acontecer, irmão. Deixa acontecer, irmão. Nosso foco é Cristo, irmão. Ah, mas o Estado não está funcionando. O nosso foco é Cristo, irmão. Mas esse presidente... O nosso foco é Cristo, irmão. Nós somos o sal, irmão. A gente veio para dar gosto. A gente veio para conservar. A gente veio para entregar vida. A segunda coisa, irmão, para você viver algo novo, além de cuidar das suas atitudes, você tem que aprender a cooperar. Ninguém vence sozinho, irmão. E igreja, irmão, é 99% cooperação. É um ajudando o outro, irmão. Porque se não fosse isso, nós teríamos uma tela gigante. Nós temos uma tela lá no nosso sofá, na frente. Quem tem sofá em casa, levanta a mão. Alguém não tem sofá aí, irmão? Quem tem uma TV na frente do sofá, levanta a mão. Se a igreja não fosse cooperação, irmão, você poderia ficar lá, irmão, assistindo os cultos na frente da sua TV, irmão. Mas a gente precisa disso, irmão. A gente precisa chegar aqui, irmão, e ver que no culto passado o Ederson estava meio triste, mas hoje ele está feliz. Algo aconteceu. A gente precisa chegar aqui, irmão, num culto e ver que o irmão chegou na semana passada com um carro e hoje chegou com outro melhor. E tu fica pensando, Deus é bom, irmão.
Porque o Edson estava triste, agora está feliz. E no culto passado o irmão chegou com outro carro, agora está abençoado. Isso fortalece a nossa fé, irmão. E aí a gente vê que o pastor está emagrecendo. Ó, respeito, irmão. Está tentando então, irmão? Vamos melhorar a palavra. E aí a gente vê que as pessoas estão ficando mais bonitas, irmão. E Deus está fazendo a obra. E isso vai nos fortalecendo e nos entregando vontade de vencer também, irmão. Porque igreja é cooperação. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ó. Ajuda o teu irmão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. A igreja, irmão, ela é uma obra colaborativa. Sabiam disso? Você sabia, irmão, que se algum dia, isso já aconteceu, tá? Vou contar para você. Há pouco tempo atrás nós tínhamos um outro local que nós nos reuníamos. A enchente veio, irmão, destruiu praticamente tudo. Você sabe o que aconteceu? Os irmãos, a igreja que eu estou falando são os irmãos, tá? A igreja que estava lá, veio para cá e com colaboração fez tudo isso aqui de novo. E se um dia, irmão, a gente precisar sair daqui, os irmãos que estão aqui vão sair daqui, vão para o outro prédio e com colaboração vão construir tudo de novo, irmão. Porque nós somos a igreja. É nós que somos a igreja. Você sabia, irmão, que no meio da semana, às vezes eu entro aqui, irmão, ligo o disjuntor e entro aqui, irmão, e olho assim. Não tem nada aqui, irmão. Não tem milagre no altar, não tem gente sorrindo, não tem nem as cadeiras, irmão. Aí às vezes eu vou lá no fundo pegar alguma coisa, volto, um silêncio, porque a igreja é nós, irmão. 1 Coríntios 12, 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros. Aleluia. Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. A igreja, irmão, é um só corpo, com muitos membros, vários braços. Tem uns que são orelha, irmão, só querem ouvir, não querem fazer nada. Mas tem os braços, tem as pernas, tem aqueles que movimentam a igreja, tem aqueles que digerem a palavra. Tem vários membros, irmão, mas o corpo é um só. O DNA é um só. O lugar, irmão, é único. Nós vamos todos para o mesmo lugar, irmão. Todos, amém? Você sabia, irmão, isso aqui foi ChatGPT, que o fígado possui 500 funções no nosso organismo. Quem aqui não tem fígado, levanta a mão. Tem, irmão? Você sabia que você tem um fígado? Você sabia que ele é importante, irmão? Muito importante, irmão. Alguém aqui já teve dor no fígado, levanta a mão. Só eu, irmão? Ah, irmão, é terrível. Olha só. Ele tem 500 funções no nosso corpo. Ele é um órgão tão importante. Mas se ele sair do corpo, se ele sair do nosso corpo, em apenas 5 minutos, ele está morto. 5 minutos, irmão. Longe do corpo, o fígado está morto. Fale para a pessoa que está do seu lado. Não saia do corpo, fígado. Não pode sair do corpo, irmão. Quem vai para a praia aí, irmão? Levanta a mão. Quero saber quem vai para a praia. Ah, vão tudo para a praia. Que crise, hein, irmão? Glória a Deus. Irmão, mesmo na praia, não saia do corpo, irmão. Vai lá para a beira da praia, vai lá para a areia, lá, irmão. Senta lá na beira da praia, irmão. Faz o seguinte, me alcança esse banquinho aí, Theo. O banquinho. Senta lá na beira da praia, irmão. Bem na beirinha da praia lá, tu e a princesa. Com o teu chimarrão, cruza a perninha e olha a onda, irmão. A onda vai vir até ali e vai voltar. Depois ela vem de novo e vai voltar. Por que a onda não invade, irmão, a terra, a praia, a beira da praia, não vai lá dentro e volta?
Você sabia que até isso é mandamento de Deus? O Senhor fala: até o limite dos mares foi eu que estabeleci. Você acha que eu não tenho condições de abençoar você? Em todo lugar, irmão, o Senhor está presente. Não se desconecte do corpo, irmão. Está lá na beira da praia, irmão. Bota um pagodinho gospel lá na tua caixinha. Senta lá, irmão, e fica olhando, irmão. Manda água, Deus, manda água. Até aí tá bom, Senhor, segura, segura. Manda de novo, Senhor. Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. Se entregue para o Senhor por completo, irmão. Busque Ele, irmão, que esse novo ano seja um ano de busca completa e incansada, irmão. Se coloque de pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Faça uma oração do seu jeito. Diga para Ele: Senhor, enche a minha vida, Pai. Enche o meu coração do Teu amor, da Tua presença. Eu quero viver algo novo, Senhor. Enche, Deus, a minha casa, a minha vida, o meu coração. Me dá inteligência. Jesus. Mostra o Teu braço forte, Senhor, como nos tempos passados, Deus. Aviva-nos, Senhor, mais uma vez. Enche-nos, Deus. Vai orando aí, irmão.